desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada, tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Agora aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, mês de maio nós trabalhamos sempre na Igreja Presbiteriana como mês do lar, mês da família. E nós convidamos pregadores para ministrar. Hoje o pastor Juvenal está presente, que está enfermo. E eu quero meditar, baseado nesse texto, sobre um tema bastante propício para nós hoje. Todas as coisas te vá bem no teu lar. Baseado nesse versículo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Irmãos, o lar é a extensão da igreja. O lar é a célula máter da sociedade. A família, o lar estruturado, a família estruturada, uma família organizada. Então, isso tudo faz parte da vida da igreja e da vida do cristianismo. Porque, como João diz aqui ao presbítero, diz assim, olha, eu desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como, olha só, como bem vai a tua alma. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida espiritual, ela está bem, mas nem tudo está bem no nosso lar. Esse é o problema. Às vezes a nossa vida espiritual está maravilhosa. Você está bem com Deus, você está bem com a sua salvação, você está buscando a Deus, mas existe alguma coisa. Qual é o lar que não tem problema? Agora a questão é como resolver esses problemas. Os problemas no lar não resolve com gritaria, não resolve com pancadaria, não resolve com ofensa. No lar os problemas resolve é discutindo. Discutir não é briga, é conversar como adulto. A questão é essa. Muitas pessoas acham que discussão é gritar mais alto que o outro. Então, o que acontece? Muitas vezes aí começam a gritar mais que o outro, vai lá, levanta o volume da televisão ou do rádio, não adianta nada, que ele tem que aumentar a gritaria também. Então, não é assim que se resolve o problema. O problema do lar se resolve como adulto. Por quê? Porque nós somos uma família cristã. E é interessante que no verso 4 aqui, o apóstolo diz, não tem maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Um lar abençoado, a vida espiritual estando bem, o lar estando abençoado, e quando a gente anda na verdade, como diz o apóstolo João aqui, a coisa é diferente. Você mostra que o seu lar tem algumas qualidades que os lares das pessoas normais desse mundo não têm. E por que isso, irmãos? Porque a família cristã, baseado na Bíblia Sagrada, essa apostila aqui era de uma faculdade teológica. Estou ministrando sobre ela, porque eu ministrei nessa faculdade durante alguns anos, e só fala sobre família cristã. E tudo isso aqui que eu vou dizer para você é embasado na Bíblia Sagrada. E a primeira coisa que você vê aqui é que a família, ela é composta de pessoas, veja bem, diferentes de umas das outras. Nem todo ser humano é igual. Começa pelas digitais. As cabeças, muitas vezes, cada um, ele pensa de uma maneira. Mas quando existe um relacionamento espiritual, firmado, como diz o apóstolo João aqui, ó, eu desejo que todas as coisas vão bem, como vai bem a sua vida espiritual. Aí entra a questão, o marido é espiritual, a mulher não é, o pau quebra, como Jacó e Raquel.
Jacó trabalhou 14 anos por uma esposa, e de repente Raquel chega e diz assim, ó, dá-me filho, senão eu morro. Aí o Jacó, já bravo da vida, falou assim, sou eu Deus por acaso para te dar filho? Quem fechou seu ventre foi Deus. Olha só, trabalhou 14 anos por uma esposa, e de repente o pau quebra, por quê? Porque ela não tinha filhos. E ela foi reclamar para o marido que não tinha filhos. E ela queria filhos. Então, quando a gente olha para essa questão aqui, às vezes a sua alma também espiritualmente, Jacó patriarca, Raquel devia ser a matriarca também, mas agora um probleminha que tinha, que depois ele tomou a atitude correta, que ele foi consultar a Deus, e Deus agiu através da oração. Então as pessoas, cada cabeça pensa de uma maneira. Raquel achou que Jacó era obrigado a dar filho para ela, quando na verdade quem controla a fertilidade da mulher e do homem é Deus. Então a família, ela é estruturada por Deus. Quem constituiu a família foi Deus. A origem da família é divina. Deus criou Adão e Eva para formar a primeira família na terra, para que desse sequência às gerações que viriam depois de Adão e Eva. Então fosse criando lares. Então o lar é uma extensão do Éden. Pastor, mas é muito forte isso, né? Expressão que usa muito forte. O lar é a expressão do Éden. Éden, na Bíblia Sagrada, significa Jardim das Delícias, onde o casal vivia ali num bem bom, né? Tinha de tudo na mão, não precisava trabalhar, só tinha tudo para comer, era uma maravilha. Mas no lar, irmãos, tem que ser exatamente também isso. O nosso lar tem que fazer, é um cantinho do céu. Porque quando o lar, irmãos, quando o lar, veja bem, não está bem, mesmo que a tua vida espiritual esteja bem com Deus, você vai ter dificuldade na sua vida, no seu relacionamento. Quando a mulher é muito espiritual e o homem não é, tem problema. Quando o homem é espiritual e a mulher não é, tem problema. Equilíbrio é a razão de tudo. Equilíbrio. Quando Pedro diz crescer na graça do conhecimento, Pedro sabia o que estava falando. Quando cresce muito na graça, fica engraçado. E quando cresce muito no conhecimento, fica demagogo. Então, equilíbrio em tudo equilíbrio. Por que isso, irmão? Sabe o que acontece? A origem da família, ela é planejada por Deus. E quando Deus planejou todas as coisas, a Bíblia Sagrada fala que tudo era bom. Tudo era bom. Diante disso, irmãos, então nós temos alguns valores na vida cristã que eu quero passar para os irmãos. E o primeiro valor é a vida espiritual compartilhada. Vida espiritual compartilhada. Não aponte o dedo para o seu esposo, e nem o esposo aponte para a esposa que ela é menos espiritual que você, ou ele é menos espiritual. Sabe por quê, irmãos? Olha, quando você aponta o dedo assim, tem mais 3 olhando para você, mandando para você, ó, 3, ó. Eu aponto assim, 1 para você e tem 3 para mim aqui. Então, todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos. Todos. Vida espiritual compartilhada. Nessa questão do equilíbrio, se conversando, se chega a um denominador. Tem pessoas que, tanto homem como mulher, tem preguiça de ler, preguiça de orar, preguiça de ir para a igreja, não tem preguiça para outras coisas. Mas quando chega na hora de ir para o culto, meu Deus, dá um sono. Principalmente trabalhou o dia todo, quando chega 8 horas da 7h30 para ir para o culto, misericórdia. Só a graça de Deus, né? Então, você tem que compartilhar a sua, vamos dizer assim, a sua voluntariedade. Não, eu quero ir para a igreja, vamos comigo, tá? Me ajuda, vamos. Você vai ser um incentivador, tanto o marido como a mulher. Então você vai compartilhar a vida espiritual da pessoa. Não existe negócio, um pode ser mais espiritual que o outro, mas quando os dois começam a andar juntos, como diz a Bíblia Sagrada, como andarão 2 juntos se não houver acordo? Se não tiver um acordo espiritual,
Veja bem, a coisa complica. Mas quando se compartilha, quando se divide as coisas, se torna mais fácil, irmãos. A coisa se torna mais fácil. Que tem gente que só pega no tranco, irmãos. Não adianta. Não adianta. Só pega no tranco, e se for uma descida boa ainda. Porque se for uma descida mais ou menos, não pega não. Tem que ser uma descida mesmo para valer. Então você que é mais espiritual, tá com um empurrão legal pro camarada, né? Ou pra camarada despertar. Porque faz parte do relacionamento. Lembra que Deus falou, na questão da família, os dois já não são mais dois, mas uma só carne. Então, dividir essa questão da vida espiritual, compartilhar, e o que eu estou colocando aqui foi colocado pelo psicanalista. Ele sabia o que estava escrevendo. Compartilhar a sua vida espiritual. Você acha que você é mais espiritual que seu marido? Compartilhe com ele. Você acha que você é mais espiritual que a sua mulher? Compartilhe com ela. Dá um tranco nela, faz ela pegar no 220. Se não pegar 220, lá um 440 nela, né? Para ela levar logo um choque solavanco, para despertar para o negócio. Porque senão, irmãos, a coisa complica. Compartilhe a sua vida espiritual com a pessoa. Porque senão, meu irmão, olha, ninguém vai sobreviver. Irmão, sozinho você não consegue sobreviver. Não consegue. Nós não somos uma ilha que o mar ou o rio está em volta e a gente sobrevive. Não. O casal, a família, é um grupo de pessoas. Cabeças diferentes, peças diferentes, tem gostos diferentes. Um gosta de jiló como eu gosto, outro não gosta. Fazer o quê? Ué. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. E fazer o quê? Agora, compartilhar as coisas faz parte de um bom relacionamento. E tem uma coisa, irmãos. Sabe o que acontece na questão de compartilhar? Compartilhar sem crítica. Porque a partir do momento que eu me sento no pedestal da crítica, eu estou me colocando acima da pessoa que eu estou criticando. Esse também é outro problema sério na questão da psicologia, da psicanálise. Como eles dizem, ó, não existe negócio de crítica construtiva. Isso não existe, isso é mentira. Mentira, isso é mentira, não é mentira. Não existe crítica construtiva. Não, eu estou criticando para construir. Não, você está criticando, você está fazendo uma análise de uma coisa errada, ou você tem a solução para o problema. Então, a primeira questão dos valores na família é a vida espiritual compartilhada. Você tem que compartilhar a sua vida espiritual com o cônjuge. Lembra que Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele teve um trabalho sério com isso, até na questão do jejum. Porque um queria jejuar e o outro não queria, aí o pau quebrava por causa da questão do sexo. E Paulo falou assim, ó, se não tiver como um acordo, não jejue. Não tem jejum. Ué, se não tem acordo, não tem jejum. Então, irmãos, é compartilhar as coisas. Não é você simplesmente um agredir o outro, mas é vida espiritual compartilhada. Se a mulher não ora, incentiva a mulher a orar. Vamos orar. Se o marido não ora, vamos orar, marido. Ah, estou cansado. Não, mas então vamos orar. Então é compartilhar as coisas, irmãos. Isso é muito importante. A segunda questão aqui nos valores da família cristã é a interação nas ideias e ações cristãs. Estamos falando de coisas espirituais. Interação nas ideias e ações cristãs. O que você pensa da sua salvação? Da sua vida com Deus? O que você pensa da sua salvação, da sua vida com Deus? Como é que você está? Ah, eu estou bem. Não, você não está bem. Olha, os valores da família. Você tem que compartilhar a interação das ideias e nas ações da vida cristã. Como é que você está bem? Se você não ora, não jejua, se você não lê Bíblia, como é que você está bem? Não está bem. Então agora você vai fazer o quê? Vai compartilhar isso com a pessoa. Mostrar para ela, nessa questão da interação da ideia, interação de ideias também, não é fazer crítica, mas é uma análise feita, comprovando que a pessoa necessita de uma correção.
A pessoa precisa corrigir aquele ato. Porque muitas vezes na nossa vida, irmãos, tem coisas que nós fazemos e achamos que está correto, mas no dia a dia, no seu dia a dia, e você faz como se fosse normal, e não é normal, é anormal, está errado. Mas que acontece de uma maneira tão normal na questão do cotidiano, que as pessoas, o errado está certo e continua assim. Então a interação nas ideias e nas ações cristãs. Como é que está a sua vida cristã? Como você tem passado o dia pensando na sua salvação, pensando em Cristo, pensando no que você leu, no que você estudou? Irmãos, isso é muito importante na vida cristã, em relacionamento família. Os valores, estão falando de valores na família cristã. Essa questão da interação nas ideias, nas ações cristãs. Tudo que nós fazemos, ou viemos a fazer, tem que estar fundamentado nessa questão das ações cristãs, dos valores da vida cristã. Porque, irmãos, se não, irmãos, cada um pensa de uma maneira, cada um age de uma maneira, e de repente está tudo esfacelado. Tudo está caminhando, sabe, vai abrindo brechas para o nosso adversário. O nosso adversário só precisa de uma brechinha. Ele não precisa de muita coisa, não. A questão da legalidade satânica é uma realidade. Satanás não precisa pegar sua mão aberta. Ele só precisa pegar um dedo. Que o resto ele abre. Pode ter certeza disso. Então toma muito cuidado. Valores na família cristã. Vida espiritual compartilhada. Interação nas ideias e ações cristãs. O que nós vamos fazer hoje? Hoje é domingo. Vamos à escola bíblica? Não vamos à escola. Nós vamos aprender um pouco. À noite, não, mas vai ter jogo, vai ter futebol, tem convites. Irmãos, cuidado. Você tem que inteirar. Olha, aí você vai trocar ideia. É melhor ir lá naquela festividade ou cultuar a Deus? Estamos falando na vida espiritual compartilhada, na questão da interação das ideias e das ações cristãs. Se é melhor ir para o churrasco, então vai encher a pança. Mas se é melhor para a vida espiritual cultuar a Deus, então vamos para a igreja, que com certeza é o melhor. Mas tudo tem que ser feito conversando, como adulto, como gente. Como gente. Porque senão, meu irmão, aí um quer uma coisa, outro quer outra e o pau quebra. E não é desse jeito que funciona a família. Não é desse jeito que funciona a igreja. Não é desse jeito que funciona o povo de Deus. Não é dessa maneira. É tudo com ordem e decência. Outra coisa que nós vemos na questão do valor da família cristã, nessa vida espiritual compartilhada, é o amor leal, verdadeiro, sem fingimento. Irmãos, eu recebi um zap e eu achei interessante, até eu passei para algumas pessoas, e é interessante, que o camarada foi levado a julgamento perante o juiz, e o juiz falou assim, mas agora depois de 45 anos de casado, você matou a esposa? O camarada falou assim, é porque eu fui adiando, né, doutor? A gente vai adiando, então depois de 45 anos, quer dizer, olha só, quantas pessoas estão vivendo dessa maneira? Veja bem, ao invés de existir um amor leal, verdadeiro, existe um amor fingido, vai adiando as coisas. Irmãos, isso não é verdade. Olha, irmãos, você tem que contar um para o outro aquilo que você está sentindo no coração, seja verdadeiro. Hipocrisia, irmãos, é a maior doença desse século. Século 21 já está provado que a maior enfermidade desse século é a hipocrisia. Em todas as áreas de atividade. Você já pensou que miséria para esse mundo? A geração de hipócritas. E para completar o quadro, as igrejas, os líderes das igrejas, a maioria é hipócrita também. Então o que nós vamos fazer? Seja sincero, seja verdadeiro, seja leal. Olha, eu penso assim e eu creio que dessa maneira. Conversa, coloca as cartas, como diz, para você entender bem, coloca as cartas na mesa. Como dizia o cantor Moacir Franco,
coloca as cartas na mesa, verdade e franqueza, acabou. Ou vão ser real. Olha, eu penso assim e eu gostaria que fosse dessa maneira. Então, valores na família cristã, nessa vida espiritual compartilhada, amor leal, podendo contar um com o outro. Se o marido não pode contar com a esposa e a esposa não pode contar com o marido, irmãos, a coisa complica. A coisa complica. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, quando você precisa delas, é que você vai saber onde existe o amor. É quando você precisa da pessoa. Aí é que você vai ver onde está o amor cristão realmente. Aonde está aquilo que a pessoa fala com os lábios. Como dizia lá o profeta Isaías no capítulo 29. E Jesus citou no capítulo 15 de Mateus também. Esse povo se aproxima de mim de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não, irmão, seja sincero, leal, verdadeiro. Está no coração, irmãos. Olha, eu penso assim, e seja verdadeiro. Outra coisa nesses valores da família cristã, essa vida espiritual compartilhada, veja bem, é a questão dos mesmos princípios. Mesmo princípio é a mesma regra de vida. Irmãos, isso aqui tem dado tantos problemas. Um gosta de almoçar 11 horas, outro gosta de almoçar 3 horas da tarde. É um problema sério. Então, um gosta de dormir, Eu já vi casal se separar, sabe por quê? Porque o marido falou assim, olha, eu amo o sol e você ama a lua. Eu tenho o dia para trabalhar, você tem a noite para você ficar acordado vendo televisão, e você chega no outro dia e fica dormindo até meio-dia. Essa questão de um ama o sol, outro ama a lua, não funciona. Essa questão aqui, os mesmos princípios, a mesma regra de vida. Irmãos, chegou a hora de deitar, é hora de deitar. Não vai ficar assistindo novela de televisão não, que no outro dia as consequências o seu corpo vai sentir. Esse é o problema. Não, mas as pessoas não têm princípio, irmãos. Não tem princípio. Irmãos, tomar muito cuidado com isso. Eu estou dizendo para os irmãos o que um psicólogo, um psicanalista passou para nós. Isso aqui é uma realidade. Se a gente não tiver esses mesmos princípios, essa mesma regra de vida, irmãos, quantas coisas acontecem dentro do lar por causa da questão dessa regra de vida? Não tem hora para nada. Não, irmãos, o lar é estabelecido por Deus e Deus é ordeiro. Deus tem regra para tudo. A mesma coisa é um lar. O marido é o cabeça do lar, mas a mulher é a sua disjuntora. Ela tem que colocar regra. Tem que colocar regra nas coisas, porque senão, meu irmão, um vai almoçar ao meio-dia, outro vai almoçar 2 horas da tarde, o outro vai almoçar na janta. Irmãos, cuidado com essas questões. Os mesmos princípios, uma mesma regra de vida para todos. Não existe o bonitinha, todos fazem parte da família. E a família sofre muitas consequências nessa questão de regra. É por isso que a lei, embora às vezes não funciona, mas a lei tanto é para preto como para branco, para azul, para amarelo, a lei é para todo mundo. Essa é a questão do princípio. E não pode fugir disso. Mas infelizmente tem fugido. Esse é um outro problema seríssimo que nós temos nessa questão da vida cristã compartilhada. Da família cristã, que é a família instituída por Deus. E quando a gente olha para essa questão, irmãos, a gente olha para essa questão e você esquece de uma coisa. Que o casamento e a vida cristã compartilhada, ela é consagrada por Deus. É Deus que consagra o casamento. É Deus que consagra a união. É Deus que dá a bênção. O pastor, ou não importa quem faz casamento, ele simplesmente interpreta aquilo que Deus ordenou. Então essa questão do casamento, diz aqui o autor, que na Bíblia Sagrada o casamento é elevado a um nível bem alto, como observado na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 4, está escrito lá: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Olha o casamento e a família, aonde vai parar?
num alto nível diante de Deus. E nós estamos vivendo uma sociedade que não tem valorizado os princípios divinos da família. A instituição família, ela requer de uma reorganização, como eles estão colocando hoje, os psicólogos que trabalham com essa questão do relacionamento conjugal e os psicanalistas. Por quê? Porque, irmãos, as pessoas não têm mais exatamente essa questão de regra na vida. Irmãos, existem pessoas nessa questão dos mesmos princípios e regras de vida. Marido casou, irmãos, ele não tem... hoje eu vou sair para a balada e deixa a mulher em casa. Amanhã a mulher... você... Não é assim. Vou no shopping passear com as minhas amigas. Por que não vão os dois juntos? Vão os dois juntos. Eu vou... Vai os dois juntos. Não quer ir? É uma outra coisa. Se não quer ir, é uma outra coisa. Quer fazer alguma coisa diferente? Em casa tem alguma coisa para fazer, é diferente. Mas, irmãos, essa questão é seríssima. Aqui existe uma explanação de muitas coisas, que eu não posso dizer para os irmãos aqui. Mas é que você dito e fala sala de aula. Mas é uma verdade. Essa questão, os mesmos princípios, uma mesma regra de vida. Um quer uma coisa, o outro não quer. De repente, o outro quer, o outro não quer. E quando existe até o ato, muitas vezes se faz por obrigação. Cuidado, irmãos. Cuidado. Converse. Regra espiritual. Valores da família cristã, vida espiritual compartilhada, interação de ideias, das ações cristãs, amor verdadeiro, os mesmos princípios, uma mesma regra de vida. Olha, veja bem como você está vivendo, como nós estamos vivendo. Isso aqui é para todos nós, é para mim, para os irmãos, é para todos nós. Outra coisa que nós vemos nessa questão dos valores da família e da vida espiritual compartilhada, as mesmas virtudes. Aqui está relacionado à tendência de praticar o bem. Às vezes a pessoa, irmãos, tanto a mulher como o marido, né? É tão bonzinho para o outro, para o chefe, patrão, né? Para os colegas. Mas para o marido, para a mulher, é só na cacetada. Irmãos, não é assim não, irmãos. Não é assim não. Relacionamento, as mesmas virtudes na tendência de praticar o bem. Faz bem para todo mundo. Não seja vou dizer, selecionador de relacionamentos, não. Essa pessoa está de uma maneira, está de uma maneira, Daniel está de outra. Não, irmão, não é assim não. Não é dessa maneira. Nós temos que tratar as pessoas iguais. Às vezes a pessoa é tão bonzinha lá fora, né? Olha, mãe, por que mãe é tão enganada, né? O filho é um pilantra que só Deus sabe, né? Aí chega em casa com um presentinho, mamãe. Aí a mãe toda, meu filho é um anjo, né? Essa história, meu Deus do céu. É que meu camarada é um pilantra danado. Chega com um botão de rosa para a mulher lembrei de você, tá aqui, ó. Lembrou? O coração tá, né? A mente está acusando o camarada, ele levou o botãozinho de rosa, a mulher, obrigado, meu bem, obrigado por pensar em mim. Pensou nada, limpou a consciência, né? Irmãos, isso são verdades colocadas nesses pensadores, e é uma realidade. As mesmas virtudes, tendência de fazer o bem, faça o bem, mas verdadeiro, sem hipocrisia, sem, vamos dizer assim, você tentar comprar a pessoa. Outra coisa nos valores da vida da família cristã, dessa vida espiritual compartilhada, é a questão dos mesmos valores, as marcas positivas da nossa personalidade. As questões dos mesmos valores, nas marcas positivas da nossa personalidade. Porque às vezes existem valores para você que não é valor para o marido. Às vezes existem valores para o marido que não é valor para você. Então a questão aqui são as marcas positivas da personalidade. Aí entra a questão da cultura, a questão da criação. Tudo isso tem valores. Eu sempre falo, até os anos 60,
Quando uma criança fazia 7 anos na roça, ela ganhava uma caneta. A caneta era uma enxada, né, bem acabada, duas caras, 2,5 libras para ele carpir. Essa era a caneta do camarada, né? E graças a Deus por isso o Brasil chegou onde chegou. Chegou onde chegou por causa disso daí. Essa era a caneta do camarada, para trabalhar. Então a pessoa aprendia a trabalhar. Nessa questão dos valores, as marcas positivas da personalidade da pessoa. Hoje a criação é outra. Não pode bater na criança, não pode xingar, não pode fazer nada. Irmãos, aonde estão as marcas positivas? Isso é bom? Não, mas se eu fizer alguma coisa, eu vou ser incriminado, eu vou ter... Irmãos, o casal tem que tratar as coisas dentro de casa. Não vai levar para julgamento para fora. O que Paulo fala à igreja de Corinto? Será que não tem ninguém no vosso meio capaz de julgar os vossos problemas, não? Tem que levar para o juiz, para o tribunal? Será que na educação dos nossos filhos nós temos que levar para o tribunal? Será que no nosso relacionamento família tem que chegar ao ponto de ir para o tribunal? Não é desse jeito não, irmãos. É vida espiritual compartilhada. O que a Bíblia diz sobre isso? A questão dos valores da personalidade positiva, as marcas positivas da personalidade da pessoa. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro ou é enganoso? Porque tem muitas coisas que parece que é verdadeiro, mas não é verdadeiro. Às vezes são enganos, são heranças de uma criação, muitas vezes, que não é verdadeira. São culturas que são recebidas. Então, diante disso agora, existe uma outra questão dessa vida espiritual compartilhada, que é a união espiritual. Nessa questão da união espiritual, irmãos, a mesma coisa que existe entre o homem e a mulher, irmãos, existe um texto sobre isso, que é lá em Efésios capítulo 5, onde Paulo fala sobre o casamento, sobre o marido e a mulher, os deveres do marido e da mulher. E ele faz a comparação, terminando, diz assim: pastor Ederson, aquilo me acaba. Ele faz essa união do marido e mulher como Cristo e a igreja. Olha só onde chegou o pensamento do apóstolo. Essa união entre o marido e a mulher, ele faz uma comparação que é Cristo e a igreja. Olha que coisa tremenda isso aqui, nessa questão dessa união espiritual. Por que isso, irmãos? Porque foi constituído por Deus. Então, assim como a igreja está unida a Cristo pelo Espírito Santo, na questão da união espiritual, o marido está unido à mulher, não só fisicamente, mas através do Espírito Santo também. Agora, irmãos, se não existe unidade, se não existe esses valores na vida espiritual compartilhada, como é que o Espírito Santo vai agir na família? Como é que o Espírito Santo vai agir na vida dos dois? Como é que o Espírito Santo vai responder às orações, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, na sua primeira carta, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 7, para nós tomarmos o cuidado das nossas orações não serem interrompidas, devido à dissensão entre marido e mulher. Irmãos, isso aqui é uma outra questão muito importante para nós. A união espiritual. Unidos através do Espírito Santo. Não só do corpo físico, mas através do Espírito Santo. Por que isso, irmãos? E agora, o autor coloca uma coisa aqui que não agrada a quase ninguém. Mas eu sou obrigado a falar. É a questão da união social. Isso aqui é um problema sério. A união social, em nome de ser cortês, em nome de ser hospedeiro, como o apóstolo João aqui está elogiando a Gaio, muitas vezes nós fazemos, sabe o que, irmãos? Essa questão da união social, nós comemos gato por lebre. Nós deixamos de ser sinceros, deixamos de ser verdadeiros, deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus, para nessa questão da unidade social. Não, eu vou, sabe?
E o apóstolo João diz aqui na sua carta, na segunda epístola, que se alguém for na tua casa, não tiver o mesmo sentimento que você tem, o mesmo propósito que você tem, você não deve nem saudá-lo, quanto mais receber em casa. Não estou dizendo para você fazer isso, não. Mas é para você ver exatamente a questão de compartilhar a sua vida espiritual. Por dentro dessa questão da vida social, às vezes nós deixamos de prestar um culto a Deus para ficar fazendo sala para macumbeiro, contando lorota, mentira, falando da vida dos outros. Metendo o pau em todo mundo, nenhum parente presta. E tomar cuidado com isso, irmãos. Isso aqui é um problema seríssimo. Então agora entra nessa questão da vida espiritual compartilhada, os deveres. Marido, mulher, filho, filha, genro, nora, e os deveres agora. Quando a gente olha essa questão do dever do marido, todo mundo sabe que o marido, veja bem, é o cabeça do lar. Cabeça por quê? Aquele que honra a esposa, é aquele que honra a pessoa de que maneira? Ele considera a pessoa, ele dá um valor de respeito àquela pessoa. Então quando você olha para essa questão aqui, você, marido como cabeça, a mulher não é o capacho, a mulher não é para pisar em cima não, mas é para ser honrada. E a mesma coisa, a mulher tem que honrar o marido. De que maneira? Não é simplesmente ser sujeita, não é sujeição apenas, mas é questão de honrar um ao outro. Lembra que Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, ele fala uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Ele fala aqui, ele fala lá em Efésios capítulo 6, que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe, para que tudo vá bem. Quando existe honra entre marido e mulher, e quando os filhos honra o pai e a mãe, tudo vai bem. Porque muitos filhos, irmãos, não são abençoados como deveriam ser? Porque não honram o pai e mãe, não respeita. Irmãos, para mim, eu sou antiquado nisso. Me perdoe quem pensa diferente, mas eu sou antiquado nisso. Eu acho que a coisa mais triste do mundo é você ver uma pessoa ô velho, e aí velho? É seu pai. E aí velho? É sua mãe. Mesmo que for brincadeira, mas sabe, com respeito. Eu sou da época que bença mãe, bença pai. Aquele respeito. Sabe, você ter... são tradições que tem que ser preservadas. Nessa questão da família. Sabe, você antes de dormir. Irmãos, eu nunca deixei de pedir a bênção para minha mãe até o dia que eu saí da minha casa, que eu casei com a minha esposa. E quando ia lá, eu pedia, benção mãe, a senhora está bem? Irmãos, você toma muito cuidado com isso. São valores que tem que ser preservados. Nessa questão de relacionamento, marido e mulher, é honrar um ao outro. E os filhos honrar o pai e a mãe, que é mandamento com promessa. Está lá em Efésios capítulo 6. Se não houver essa honra, as bênçãos, elas vão demorar a chegar. Porque existe um bloqueio, existe um impedimento. Ô irmãos, isso aqui é um alerta para nós. Nós temos que tomar cuidado para nós não sofrermos as consequências da nossa negligência espiritual. Então veja bem, quando a gente entra nessa questão de reverência, reverência, segundo o autor aqui, é prestar respeito elevado. É você colocar a pessoa acima de você. É ruim, hein? O marido colocar a mulher acima dele e a mulher colocar o marido acima dela. É ruim, hein? Mas tanto o marido tem que fazer isso como a mulher. Mulher, você está acima de mim. O marido está acima de mim. Pai, você está acima de mim. Mãe, você está acima de mim. Isso são obrigações que a Bíblia exige nessa questão do relacionamento. Deus falou com Adão, falou com Eva e falou depois através dos seus filhos. Quando a gente olha essa questão aqui, agora sobre deveres da família, agora existem os deveres da família com a sociedade, com o Estado. Irmãos, eu faço isso, faço aquilo, obrigação.
não é dever. Obrigação é dever. Ser honesto, ser cidadão é dever. Não tem nada de qualidade nisso daí. Não são qualidades, são deveres. Qualidade não são deveres. Eu trabalho honestamente, não perco hora, chego no horário, saio no horário. Isso é obrigação, você é pago para isso. Eu sempre já citei aqui, vou citar novamente. E eu aprendi com um camarada que para mim foi um dos caras mais genial que eu conheci na minha vida. Ele dizia assim, tudo que você fizer no seu trabalho, você tem que fazer bem feito, porque você está ganhando é para fazer. Se você não quer fazer, então peça a conta. Mas se você for fazer, faça bem feito. Nessa questão dos deveres da família, a família tem dever com o Estado, tem dever com o município, tem dever um com os outros. Principalmente nessa questão do relacionamento. Irmãos, a coisa mais triste que tem para um pai e para a mãe é saber 2 horas da manhã onde o filho e a filha não estão. E é o dever, sabe? Às vezes está em algum lugar que não tem problema, mas estou aqui em tal lugar assim, com fulano e ciclano, eu estou aqui, qualquer coisa, mas não dá satisfação. Às vezes, irmãos, e o pai e a mãe ficam sofrendo lá, aí o pai e a mãe dobram o joelho e ora, e ainda livra o abençoado, um monte de coisa ainda. E livra, porque Deus age através da oração do pai e da mãe. É exatamente isso. Então, quando a gente olha essa questão aqui, a primeira questão dos deveres dos pais, tanto do pai e da mãe, como dos filhos, primeiro dever é guardar a palavra de Deus na alma e no coração. O salmista deixa bem claro isso, lá em Deuteronômio também, Deus instruindo Moisés sobre os deveres de Israel como nação, era isso, guardar a palavra de Deus no coração e na alma. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa alma, o nosso relacionamento é diferente, irmãos. É diferente. Pode-se dissensão? Pode, irmãos. Pode. Somos gênios diferentes. Um é sanguíneo, outro é colérico, outro é melancólico, outro é fleumático. São temperamentos diferentes. Mas quando a palavra de Deus está na nossa alma, no nosso coração, as coisas se resolvem mais fácil. Então o que acontece? A palavra de Deus não é para ser decorada, mas é para ser vivida. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil, mas nós temos que lutar de todas as forças. Se nós não lutarmos de todas as forças, nós não vamos conseguir nunca. Mas quando vamos lutando, nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia. Dever do pai, da mãe, do filho, da filha, de todo mundo, é ter a palavra de Deus nas mãos, na aplicação do dia a dia. Para Israel era colocado na testa, na mão, no umbral da porta. Nós cristãos hoje é diferente. É a palavra de Deus em nossas mãos, quer dizer, na prática da vida, no dia a dia. Porque quando nós colocamos a palavra de Deus na prática do dia a dia, a coisa é diferente, irmãos. A coisa é diferente. Irmãos, proposta para fazer coisa errada é o que não falta. Para todo mundo. É o que não falta. Se você não tiver a prática da palavra de Deus nas suas mãos, você vai sujar suas mãos. Porque muitas pessoas entram em certas situações e não conseguem sair mais. Porque sujaram as mãos. E depois que sujam as mãos, meu irmão, para limpar, olha, só Deus para ter misericórdia. Então, ter a palavra de Deus nas suas mãos, na prática do dia a dia, vivendo a palavra de Deus, ou procurando viver, lutando para viver. Nós temos que ter isso na nossa mente. Outra coisa que nós vemos aqui, eu estou sendo bem redundante, é o dever, o terceiro dever, é ver as coisas, todas as coisas, através da palavra. Estamos vendo uma época, irmãos, tantas coisas. Eu não sabia, eu cheguei lá no interior, a filha do meu sobrinho entrou naquele negócio da baleia azul. E a menina tem que estar fazendo tratamento psicológico lá, com o psicólogo, coitada da menina. Olha, lá no interior, no meio do mato lá, irmãos. Coitadinha, sabe?
Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, ver as coisas através da palavra de Deus. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem muitas coisas também que a gente tem que tesourar também, viu, irmãos? Cortar algumas coisas. Sabe por quê? Quando existe muita liberdade, existe facilidade maior. Então toma muito cuidado nessa questão dos deveres também. E o quarto dever também é a questão do relacionamento de um com o outro, na questão da desculpa e do perdão. Você errou, peça perdão. Você ofendeu, peça perdão, peça desculpas. Irmãos, esse é um outro problema que o autor coloca um monte de coisa. E quando a gente olha para essa questão aqui, irmãos, como diz a minha esposa, né? Palavrinha mágica, por favor. Palavra mágica, né? Faz isso, por favor, né? Principalmente filho para pai para filho, né? Por favor é uma palavra que muda a situação, irmãos. Muda. Mesmo que você seja chefe numa indústria, você quer ver uma coisa? Você tem um grupo de pessoas que às vezes, só de você pedir, por favor, fulano, dá para fazer isso? Um dia que você esquece que a pessoa tem que fazer aquilo no cotidiano do dia a dia, você esqueceu, aí chega na hora de você fechar o relatório, não, já está feito já está feito. Aquela palavra, por favor, fez a pessoa se mover em seu favor. Agora, quando a coisa é em ferro e fogo, aí é complicado. Então, diante dessas questões aqui, existe um outro probleminha sério para nós agora. Os deveres nas questões da glorificação a Deus. Quando a gente olha essa questão da glorificação a Deus, irmãos, é um problema sério. É o problema de buscar ao Senhor em oração. Irmãos, família que ora é mais fácil ficar unida. Quando a família não ora, a coisa fica mais difícil. Mas quando a família busca o Senhor em oração, a coisa fica mais fácil na unidade. Que vai quebrando alguns princípios. Outra questão na questão da unidade é a questão de refletir todos os dias, né, um texto da palavra de Deus e um compartilhar com o outro. Hoje eu li esse texto, você leu, você meditou, você viu. A família. Porque, irmãos, às vezes nós pegamos um programa de leitura bíblica e não condeno isso, pelo contrário, é bom demais. Mas na questão do relacionamento família, aquilo que vai compactuar a família, vai trazer unidade para a família. Que a pessoa às vezes descobriu alguma coisa e vai mostrar para os demais que aquilo é útil para o relacionamento. É útil para o seu relacionamento, o relacionamento da família. Então, diante disso, irmãos, existe agora a questão de ministrar a palavra, não só para a família, mas sabe para quê também, irmãos? A questão do relacionamento interpessoal. E agora essa questão aqui, entra a questão da não provocação. Irmãos, essa questão aqui é abrangente. Meu Deus. Provocação. A pior provocação que tem é aquela coisa que aconteceu uma discussão e você me perdoa, tá, beijinho, aquela coisa toda, mas no dia seguinte, mas lembra de ontem? Isso é provocação. É provocar, é trazer, é restaurar uma coisa que já foi muitas vezes apagada. Isso aí é provocar, é trazer à tona uma coisa que estava amortecida. Tomar cuidado com isso, irmãos. Mas sabe como? Não, irmãos, esqueceu. Você já pensou se Deus fosse lançar no nosso rosto todos os pecados que Ele já nos perdoou? A Bíblia fala que Deus lançou no mar de esquecimento. Perdoou, esquece, irmãos. Não fique revivendo, remoendo, como certos animais que remoem, não. O remoer é trazer à tona algo que já foi esquecido. Então toma muito cuidado nessa questão da provocação. A provocação, ela traz um sentimento de repúdio por a pessoa. Sabe, Salomão chegou a dizer assim, melhor morar numa casa deserta com uma goteira contínua do que numa casa com uma mulher rixosa e iracunda.
E ele sabia que estava falando, que ele tinha 1000 mulheres. Sabia do que estava falando. Olha onde ele chegou. Melhor é morar numa casa deserta, onde tem goteira, do que numa casa com uma mulher rixosa e iracunda. Só reclama da vida e só fala como não deveria falar. Irmãos, tem coisas, irmãos, que não deve ser comentado mais não. Acabou, acabou. Amém, irmãos? Amém mesmo? Que Deus nos dê graça para nós seguirmos alguns conselhos, né? Colocarmos em prática, porque isso aqui é muito bom para nós, irmãos. A igreja precisa de algumas reflexões sobre isso.